Bom, olá pessoal, vamos começar aqui outro módulo de ditadura militar brasileira. A gente vai começar um módulo agora, que é o módulo da abertura política. A gente fez lá o módulo com Castelo Branco, a gente fez o golpe civil-militar, Castelo Branco, falamos sobre ali o Costa e Silva, né, a questão do AI-5, falamos sobre Médici, que foi o período do milagre econômico, período de maior legitimidade do governo militar. E aí a gente chega ali, terminamos o nosso módulo ali com o Médici, né, com o Emílio Garrastazu do Médici, falando justamente do quê? Da falência, do fim do milagre econômico brasileiro, por conta principalmente da crise do petróleo de 1973. E aí a ditadura militar entra num momento bastante complicado. Qual é a ideia? Ora, o que era o maior legitimador do governo militar naquele momento? Lembrando que muitas pessoas que tinham apoiado o golpe contra o João Goulart, a derrubada do João Goulart, não apoiavam a ditadura. E a permanência dessa ditadura militar gerou, obviamente, desgastes desse governo. Embora grupos apoiassem ainda deliberadamente, né, a grande parte do Congresso apoiasse deliberadamente, né, os setores de direita apoiassem, nós temos um desgaste claro dessa ditadura e o fim do milagre econômico gera, então, um desgaste, o fim do principal motivo que gerava essa legitimidade. A população, de uma forma geral, ao ver o Brasil crescendo 10% do PIB ao ano, nós ofuscava uma série de outros problemas que esse governo mostrava. Quando então a gente tem a crise do petróleo e o Brasil vai parar de crescer 10%, óbvio que os cabeças desse regime militar entendem que vai ser um momento conturbado. E um dos cabeças desse regime desde o início é Ernesto Geisel. E por isso esse homem assume nesse momento. Ele é um homem mais adequado, é um homem, né, que transita ali entre os dois lados, entre a chamada linha dura e entre a chamada linha moderada, a linha castelista. Geisel entra para a história como o homem da linha castelista, até porque é ele o presidente, o quarto presidente militar e o presidente responsável pelo início de um processo de abertura. Qual é a estratégia, basicamente, para a gente entender de cara? Inicia-se uma abertura política, e enquanto essa abertura está acontecendo, muito devagar, a gente vai falar sobre isso, a economia não pode parar de crescer. O Brasil não pode parar de crescer. Então vamos abrir lentamente e a economia não pode parar. Vamos abrir e a economia não pode parar. Porque assim os militares vão conduzindo com certa tranquilidade o processo de abertura. Então, amigos, o início dessa abertura é o que nós chamamos de uma abertura lenta, gradual e segura. Por que ela é lenta, gradual e segura? Lenta, o próprio nome já diz, ela vai ser feita bem devagarinho, passo a passo, gradual. Uma vez iniciada, ela não poderia retroceder. E segura. Segura para quem? Segura principalmente para os militares. Há uma preocupação clara de que esse processo seja feito sem depois respingar ou que a sociedade civil venha cobrar dos militares por possíveis excessos que tenham sido cometidos e foram, para deixar claro, né, vocês sabem disso, isso é um tema importante inclusive, durante o período da ditadura. Tá? Então essa é a estratégia dos militares, ok? É como a gente chama, na verdade, a ideia do governo da sístole e da diástole. Isso é um termo muito comum para caracterizar o governo do Geisel. Sístole e diástole, peraí pessoal, eu conheço esse termo. Isso é da minha aula de coração. Né? A ideia da sístole e da diástole. Sístole, diástole, sístole, não é isso? Então é aquele movimento do coração, ó, sístole, diástole. Sístole. Qual é a ideia? Por que a gente fala que o governo Geisel é o governo da sístole e da diástole? Da sístole e da diástole, né? Por que a gente fala isso? Né? Porque num determinados momentos, o presidente Geisel vai sentir a necessidade de fechar o regime, enrijecer. Vai precisar prender, vai precisar caçar, né, mandatos, vai precisar, na concepção deles, tá, vai precisar torturar. Teremos ainda mortes no governo Geisel, perfeito? O Geisel vai ver a necessidade de fechar o Congresso. Então, isso são momentos de sístole. Mas também o governo se esforça na tentativa de fazer a diástole, que é o processo de abertura. Né? Então, quer dizer, nós temos aí como exemplo disso a tentativa, né, de acabar com a tortura. Embora no primeiro momento tenha se torturado no governo Geisel, o próprio presidente anuncia na mídia de que não será tolerada a tortura no seu governo. Mas isso acaba acontecendo, a gente sabe, temos duas mortes muito famosas no governo do Geisel, que é o Vladimir Herzog, jornalista, né, lá em São Paulo, tá, que vai morrer, né, lá sob o controle, lá sobre a jurisdição do Edinardo Dávila Mello, que foi afastado pelo presidente,
tá? Depois do caso, e o Manuel Fiel Filho, que era um líder operário que também morre, né, lá dentro da mesma, né, repartição militar que o Vladimir Herzog. Isso leva, inclusive, ao afastamento do Edinardo Dávila Mello, que mostra uma tentativa do Geisel, realmente, de minimizar essa repressão. Tá? Então, olha aí a questão, é da sístole e da diástole. O maior exemplo da diástole é no final do governo do presidente Geisel, em 78, ele acabar com o ato institucional número 5, o fim do AI-5, que não significa necessariamente o fim da ditadura ou o fim da repressão, mas é uma conquista, sem dúvida nenhuma, você eliminar, né, o maior símbolo de autoritarismo da história política do nosso país.